Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar o vídeo, eu queria deixar claro que esse canal só existe porque você existe. Deus tem algo grande na sua vida, senão eu não seria tocada por Ele para me mover neste projeto. Deus só precisa da sua fé para fazer coisas inacreditáveis a seu favor. O tema do vídeo de hoje é: não será pela sua força, mas pelo Espírito de Deus. Com o tema de hoje, Deus quer nos fazer desprender de tudo que nos afasta dele e reconhecermos que ele é a verdadeira fonte de tudo. Veremos também a consequência de carregarmos pesos que não nos pertencem e a maneira que isso influencia na nossa saúde. A saúde e a alegria são fundamentais para a nossa espiritualidade. Hoje começaremos meditando em Êxodo, capítulo 33, versículo 1 ao 6. Deus disse a Moisés: Vamos, saia daqui com o povo que você tirou da terra do Egito e vá para a terra que eu prometi dar a Abraão, Isaque e Jacó e à descendência deles. À frente deles vou enviar um mensageiro para expulsar os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. Suba para a terra onde correm leite e mel. Mas eu não subirei no meio de vocês, um povo de cabeça dura, porque eu os exterminaria no meio do caminho. Ouvindo essas palavras duras, o povo começou a chorar e ninguém se enfeitou com joias. É que Deus tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo de cabeça dura. Se eu os acompanhasse por um tempo, eu os exterminaria. Por isso, tirem agora as joias que vocês usam, e eu verei o que vou fazer com vocês. Os filhos de Israel então deixaram seus enfeites a partir do monte Herob. Êxodo capítulo 33, versículo 12 ao 23. Moisés disse a Deus: Tu me disseste, faça este povo subir, mas não me indicaste ninguém para me ajudar na missão. No entanto, dizes que me conhece pelo nome, e também que alcancei graça aos teus olhos. Agora, portanto, se alcancei graça aos teus olhos, ensina-me teus caminhos e te conhecerei, para que eu continue alcançando graça aos teus olhos. Além disso, leve em conta que essa nação é teu povo. Deus disse: eu irei pessoalmente e darei descanso a você. Moisés replicou: se não vieres pessoalmente, não nos faça sair daqui. E como se pode saber que alcancei graça aos teus olhos, eu e teu povo, a não ser que venhas conosco? E eu e teu povo sejamos diferentes de todos os povos que existem sobre a face da terra? Deus replicou a Moisés: eu vou conceder também o que você está pedindo, porque você alcançou graça aos meus olhos, e eu o conheço pelo nome. Moisés disse a Deus: mostra-me tua glória. Deus respondeu: farei passar diante de você toda a minha beleza e pronunciarei o meu nome diante de você, Javé. Serei generoso para quem eu quiser ser generoso e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: o meu rosto você não poderá ver, porque nenhum humano pode vê-lo e continuar com vida. Aqui há um lugar perto de mim, ficarei em cima da rocha. Quando minha glória passar, eu colocarei você na fenda da rocha e lhe taparei os olhos com a palma da minha mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você poderá me ver pelas costas. Minha face, porém, ninguém poderá ver. Olha que bonito que Moisés diz para Deus: se alcancei graça aos teus olhos, ensina-me teus caminhos e te conhecerei, para que eu continue alcançando graça aos teus olhos. Nós muitas vezes só pedimos a Deus as coisas, mas nunca o pedimos para que aprendamos o que temos que aprender para chegar até lá. Precisamos de preparação, porque senão não vamos suportar quando o que pedimos for realidade. A partir de hoje, mude a sua oração. Ao invés de pedir, agradeça a Deus por Ele já estar trabalhando na sua causa e o peça para te revelar, te ensinar o que precisa ser mudado, aprendido, para que os grandes planos dele para a sua vida aconteçam. E faça como prioridade alcançar graça aos olhos de Deus
Isso é muito importante. E quando você está aberto a aprender sobre Deus, a ter sabedoria para entender e desvendar os ensinamentos dele, ele te capacita e te dá a oportunidade de aprender mais. Imagina você encontrar graça aos olhos de Deus. Que maravilha! E tudo que você pedir, estando alinhado com os princípios dele, te ser atendido. Moisés recebeu a ordem de Deus de sair daquele lugar para levar aquele povo que tirou do Egito para a terra prometida. E Deus o disse que não subiria no meio deles, pois eram um povo de cabeça dura, e provavelmente, por causa disso, os exterminaria no caminho. Mas Moisés, reconhecendo a sua pequenez e que era apenas um instrumento usado por Deus, diz para o Senhor: se não vieres pessoalmente, não nos faça sair daqui. Isso nós deveríamos fazer como prioridade, exigir a presença de Deus em tudo que fizermos, pois Ele é onipotente, Ele pode tudo, onisciente, tem um poder absoluto e onipresente, está presente em todos os lugares. Não comece nada sem Deus, não entre em nada sem a permissão dEle, pois se você assim fizer, vai dar errado. Priorize a presença de Deus em tudo, porque nunca será pela sua força, mas pelo Espírito de Deus. Olha o que Deus nos fala em Zacarias capítulo 4, versículo 6b. Esta é a mensagem de Javé para Zorobabel. Não será com poder nem com a força, será com meu Espírito, de Javé dos exércitos. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Paulo nos diz que tudo posso naquele que me fortalece. Deus sempre vai nos abençoar de uma maneira que não teremos dúvidas que a graça, a bênção veio dele, para que o nome dele seja glorificado. Por isso a importância de reconhecermos a todo momento o quão pequeno e insuficiente somos e o quão grande é Deus, e que tudo provém dele. Se não for pelo Espírito de Deus, nós não conseguiríamos nada, pois não temos o poder que Deus tem. Só Ele tem o poder de abrir portas que ninguém poderia entrar, tocar o coração das pessoas para nos ajudar, curar o que nem a medicina é capaz de explicar, de capacitar quem para os outros era improvável, de escutar conversas que nós não escutamos, de ter o controle do passado, presente e futuro. Como você vai competir com isso? Eu escolho ser guiado por Ele e você deveria também. Escolha dormir em paz, porque o seu amanhã já está sendo preparado e guiado por Ele, e só coisa boa vem disso. Deus, no início desse texto bíblico, diz para o povo que os considera cabeça dura e para que tirassem as joias, adornos que estavam usando, que veria o que faria com eles, se iria mudar de ideia e os acompanhar até a terra prometida. Muitas pessoas afastam Deus delas por preferirem se revertir de coisas que vão contra Deus e por colocarem a confiança em um Deus que não é o nosso. E aqui eu me refiro como um Deus, porque se você está cultuando, seguindo, viciando em algo que não seja Deus, você está seguindo um falso Deus. Deus aqui fez uma proposta para eles, que tirassem as joias, que assim talvez os acompanharia até a terra prometida. Do que você tem revestido que está te impedindo que Deus te direcione para o que Ele quer para você, para o propósito dele na sua vida? Dinheiro, vício, pecado, família, amigos, a ignorância. Deus só vai mudar a sua realidade quando Ele estiver no centro da sua vida. Olha o que Jesus nos fala a respeito de amarmos outras coisas ao invés dele primeiro. Mateus capítulo 10, versículo 34 ao 39. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. De fato, vim pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E os inimigos de uma pessoa serão seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a própria cruz
e não me segue não é digno de mim. Quem se apega à própria vida vai perdê-la, mas quem perde a própria vida por mim vai encontrá-la. Deus precisa que você se desarme de tudo aquilo que para você é uma segurança, uma proteção, um escudo, para que Ele haja em você. Sempre que você tentar colocar algo na frente de Deus, você vai se frustrar e vai perder isso. Tudo que você tem segurança nisso, que não seja Deus, será tirado de você para que você reconheça realmente onde a sua segurança está, que é em Deus. Preste muita atenção nisso. Mas quando você colocar Ele no centro e entender que Ele é a fonte de tudo que te move, que te falta, você aí sim verá o agir de Deus em sua vida. A Bíblia, em Êxodo, capítulo 34, versículo 14, diz que Deus tem ciúme de nós quando nos prostramos diante de um outro Deus, de uma outra coisa que não seja Ele. Nós só temos ciúme de quem é importante nas nossas vidas e Deus tem de você. Você é importante para Deus, nunca duvide disso. O considere também da mesma maneira que Ele te considera. Depois de Moisés pedir, Deus o concede a oportunidade de ver a sua glória, mas o diz: o meu rosto você não poderá ver, porque nenhum humano pode vê-lo e continuar com vida. Depois tirarei minha mão e você poderá me ver pelas costas. Minha face, porém, ninguém poderá ver. Que homem corajoso esse Moisés, hein? E tem muita gente hoje em dia que testaria Deus a esse ponto. Mas por que vocês acham que Deus disse a Moisés que o poderia ver apenas pelas costas? Olha que interessante. A frase em inglês que se refere a Deus me protege é God has got my back. Se for para a gente traduzir de forma literal, traduziríamos Deus tem tido minhas costas, Deus está nas minhas costas. Fica bem estranho se traduzirmos dessa forma. Ou seja, Deus está nas nossas costas. É por isso que andamos pela fé e não pela visão. Ele não está na nossa frente. E isso nos confere a sua proteção. Como assim, Fabiola? Se nós não o vemos, apenas o ouvimos, ouvimos o seu nome e vemos as suas maravilhas, como aconteceu com Moisés, teremos que acreditar sem o ver pessoalmente. E isso é o papel da fé. Estaremos protegidos quando Deus estiver nas nossas costas, nos guiando, nos direcionando, falando conosco, sendo movido por Ele, sentindo Ele. Somos movidos pela fé nele e não pela visão dele, porque ele é invisível, mas se faz visível em nós. Não é possível o vermos, mas conseguimos o sentir e ser guiado por ele a partir do que ele nos instrui. Lógico, se o deixarmos fazer isso. Se ele está nas nossas costas, ele nos direciona para o que ele quer para a gente. Ele fala no nosso ouvido o que devemos fazer e sobre coisas inéditas que só ele tem o poder de saber. E nos protege contra todos que tentarem nos ferir, nos prejudicar. Então, Fabiola, qual a maneira de Deus permanecer perto de nós e nas nossas costas sem se distanciar? Se o procurarmos sempre, todos os dias, a todo momento, não só uma vez por semana, mas em todo momento possível. Fazer da presença dele uma prioridade, tentar entender a mente dele através da leitura da Bíblia, jejuar, entregar realmente a sua vida a ele. Fazendo questão de entender quem te criou, para aí sim você parar de quebrar a cabeça na vida. Se você para de conversar com Deus, se afasta dele, você dá poder para o mal se envolver com você. E quando você tenta fazer o papel de Deus em sua vida, você irá se dar mal, porque você não tem poder para isso. E tudo que nós não temos controle, devemos deixar na mão de Deus. Em Isaías capítulo 1, versículo 4 ao 6, olha o que Deus nos pergunta. Ai de vocês, nação pecadora, povo carregado de crimes, raça de perversos, filhos renegados. Vocês abandonaram Deus, desprezando o Santo de Israel, e voltaram para trás. Se vocês continuam na rebelião, em que parte ainda podem levar pancadas? A cabeça é uma chaga só, o coração está enfermo. Da sola dos pés até o alto da cabeça, nada está sadio. Contusões, ferimentos, chagas vivas,
não espremidas, nem atadas, nem aliviadas com pomadas. Aonde mais você quer levar pancadas estando longe de Deus? Romanos capítulo 6, versículo 12 ao 14. Que o pecado não reine mais no corpo mortal de vocês, submetendo-os às paixões dele. E vocês não ponham seus membros à disposição do pecado, com armas de injustiça. Ao contrário, apresentem-se à disposição de Deus, como pessoas vivas, vindas da morte, e apresentem seus membros como armas de justiça. Pois o pecado não deve mais dominar sobre vocês, porque vocês já não estão debaixo da lei, e sim sob a graça. Romanos capítulo 6, versículo 15 ao 23. E então, vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei e sim sob a graça? De jeito nenhum. Vocês não sabem que oferecendo-se a alguém como escravos para obedecer, vocês se tornam escravos daquele a quem obedecem? E isso tanto ao pecado que leva para a morte, quanto à obediência que leva para a justiça. Mas, graças a Deus, vocês que antes eram escravos do pecado, obedeceram de coração ao ensinamento que lhe foi transmitido. E assim, livres do pecado, vocês se tornaram servos da justiça. Falo usando exemplos humanos por causa da fraqueza da natureza humana de vocês. Como antes, vocês apresentavam os próprios membros a serviço da impureza e da desordem para uma vida desregrada. Assim agora apresentem os próprios membros a serviço da justiça para a santificação. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres do serviço à justiça, mas que fruto vocês colhiam disso? Coisas de que agora se envergonham, pois o resultado delas é a morte. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo se tornados escravos para Deus, vocês possuem o próprio fruto de santificação, a qual tem como resultado a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando o pecado reina sobre os nossos corpos e não estamos à disposição de Deus, é nítido para a gente a maneira que isso nos afeta em todas as áreas da nossa vida, física, sentimental, emocional e principalmente espiritual, pois não condiz com Deus e, como consequência da desobediência a Deus, vivemos sem paz. Se você diz que Deus está com você, mas não está em paz, você não está com Ele. Provavelmente você está longe dele, porque quando estamos vivendo com Ele e por Ele, um dos sinais mais claros é a paz que ecoa dentro de nós. Por exemplo, se você tem um vício por alguma coisa, comida, droga, sexo, pornografia, adultério, você será movido por aquilo e não pelo único que deveria nos guiar, que é Deus. Então a paz você já não terá. No caso de quem é viciado por comida, o seu corpo refletirá o seu hábito. Provavelmente essa pessoa não está bem fisicamente nem mentalmente, porque busca um escape emocional na comida. Espiritualmente, não consegue ter paz porque tem um outro Deus que não é o nosso Deus. O fim disso é a autodestruição, que pode acontecer gradualmente. Isso acontece também com quem é viciado em drogas, adultério, mantendo seu vício, além de estar em desequilíbrio com todas essas áreas, física, sentimental, emocional e espiritual, poderá perder também, como consequência, o bem mais precioso que é a família. Uma vez eu ouvi uma frase do Tiago Brunet que se encaixa perfeitamente aqui. Tudo longe de Deus tem um prazo de validade. Então, estejam à disposição de Deus, não se deixe reinar pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o da graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando tentamos ter o controle de coisas que só Deus tem, priorizar coisas que não engrandecem Deus em nada, andar sozinho sem uma direção divina, isso acaba refletindo diretamente na nossa saúde física e, consequentemente, em outras áreas também, como já dito, mental, emocional, espiritual.
Infelizmente, nós tendemos a prezar pela saúde só quando algo acontece, quando o corpo dá aquele alerta, sabe? Olha o que a Bíblia nos diz sobre o nosso corpo e sobre a importância de valorizarmos a saúde e a alegria. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6 ao 10. De modo que estamos sempre confiantes e sabemos, enquanto habitamos o corpo, que estamos fora de casa, longe do Senhor. Pois caminhamos pela fé e não pela visão. Cheios de confiança, preferimos deixar a habitação desse corpo para irmos habitar junto do Senhor. E por isso também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer fiquemos em nossa morada, quer a deixemos. Pois todos nós temos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito com o corpo. Eclesiástico, capítulo 30, versículo 14 ao 25. É melhor um pobre sadio e robusto do que um rico de corpo castigado. Saúde e vigor valem mais do que todo ouro, e é melhor um corpo robusto do que uma fortuna imensa. Não há riqueza maior que a saúde do corpo, nem maior alegria do que um coração contente. É melhor a morte do que a vida com amargura, e o descanso eterno vale mais do que doença crônica. Pois comida diante de boca fechada é como oferta de alimentos em cima de um túmulo. Que benefício traz oferecer frutos ao ídolo? Ele não come nem sente cheiro. Assim acontece com aquele que está sendo perseguido pelo Senhor. Fica observando e suspirando, como suspira o eunuco, abraçado a uma jovem. Não se entregue à tristeza, nem se aflija com seus projetos. A alegria do coração é vida para o ser humano e a satisfação prolonga a vida do homem. Anime-se, console o coração e afaste a tristeza para longe, pois a tristeza já destruiu muita gente e não tem utilidade nenhuma. Inveja e fúria abreviam os dias, e a preocupação traz a velhice antes do tempo. Coração alegre favorece o bom apetite e faz sentir o gosto da comida. Quanta sabedoria nesse trecho bíblico, hein? Toda doença e distúrbio é resultado de um descuido nosso. Muitas doenças nos sobrevêm por causa da quebra de alguns princípios, por exemplo, por causa da gula, comer desenfreadamente como se não houvesse amanhã, por causa da ganância, avareza, porque devido à sua prioridade ao dinheiro não teve tempo de prezar pela saúde, ou talvez por causa da preocupação, da ansiedade, que você somatizou tanto que refletiu no seu corpo também. Enfim, o nosso corpo é a casa, a habitação que carrega a nossa alma e o nosso espírito. Precisamos cuidar do nosso corpo também, porque sem ele não cumpriremos nossa missão aqui na Terra. Não adianta você priorizar só alimentar, a alma e o espírito e esquecer do seu corpo. O seu corpo é um bem precioso que Deus te deu para cumprir o seu propósito. O quão de importância você tem dado a isso? De que modo você tem nutrido ele? Quanto tempo você não vai ao médico para fazer um check-up? Quais emoções têm o impactado? O que seu corpo tem te alarmado e você está fingindo que não está vendo? Se você não cuida dele, ninguém irá fazer isso por você. Entretanto, se também a sua vida espiritual não está sadia, todas as outras áreas da sua vida estarão em desequilíbrio. Todas as áreas da sua vida têm que estar em um constante equilíbrio. Não alimente uma mais que a outra, senão você estará em desequilíbrio. Como assim, Fabiola? Alimente a sua vida espiritual através da oração, leitura da palavra e jejum. Alimente o seu físico, indo para a academia, comendo o que é saudável, sendo equilibrado no que come. Alimente a sua vida sentimental, saindo com os amigos, tendo um momento de lazer, priorizando um momento com os parceiros, com as parceiras. Alimente a sua vida mental, lendo um bom livro, aprendendo cada vez mais, entendeu? A mais importante é a espiritual, mas ela depende das outras áreas também. Para você que está carregando um peso que não é seu,
um peso consequente da sua falta de controle, Jesus nos diz em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Venham a mim todos os que andam cansados e curvados pelo peso do fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem minha carga, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para suas vidas. Pois minha carga é suave e meu fardo é leve. Em outras versões, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tire esse peso excessivo das suas costas, pois não te agrega em nada. E entenda que o que você não tem controle, apenas Deus tem. Entregue a Jesus isso que te atormenta e te pesa. Seja leve no espírito dele. O único jugo que você tem que carregar até o final, sem se desviar, é a responsabilidade que você tem com Deus. Você não nasceu só para existir, mas para viver os grandes planos de Deus para a sua vida. Por que você acha que Deus deu o seu único filho para que você vivesse? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 ao 19. Pois o amor de Cristo nos impulsiona, quando consideramos que um só morreu por todos e assim todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, de agora em diante, não conhecemos mais ninguém segundo a carne. E ainda que tivéssemos conhecido Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. E tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos confiou o ministério de reconciliação. Pois em Cristo, Deus está reconciliando o mundo consigo, não levando em conta as faltas das pessoas e pondo em nós a palavra de reconciliação. As outras responsabilidades nós temos que encará-la também, porque é consequência dos nossos atos e das nossas escolhas. Mas essa responsabilidade com Deus, nós já nascemos com ela e morreremos com ela. Para finalizarmos, Provérbios, capítulo 4, versículo 20 ao 27. Aqui encontraremos o remédio de Deus para todo o nosso corpo. Meu filho, esteja atento às minhas palavras e dê ouvido às minhas sentenças. Não deixe que elas se afastem de seus olhos, guarde-as bem dentro do coração. Pois são vidas para quem as encontra e remédio para todo o seu corpo. Guarde seu coração acima de tudo, porque dele brota a vida. Afaste-se da boca enganosa e fique longe dos lábios perversos. Que seus olhos olhem adiante e que seu olhar se dirija à frente. Cuide bem do lugar onde você coloca os pés, para que todos os seus caminhos sejam firmes. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. E afaste seus passos do mal. Para que Deus haja também, esteja nos guiando em nossas costas, como nós aprendemos hoje, temos que estar olhando para frente. Sabe o que te impede de viver algo novo de Deus na sua vida? Você está virando demais para trás, olhando demais para o passado. Aprendemos com o que Deus disse na passagem de Êxodo para Moisés, que Ele sempre nos quer olhando adiante, para frente, para o melhor que Ele tem para nós, se nos deixarmos guiar por Ele. Quando você deixa de olhar e acreditar no melhor que Deus pode fazer por você, quando você se agarra ao seu passado ou ao teu presente e perde as esperanças, você desperdiça a oportunidade de ver o agir de Deus em sua vida e se afasta, atrasa os planos, os grandes planos de Deus em sua vida. Onde você tem se apegado? Você está aprisionado ainda no seu passado ou está tendo fé em um futuro extraordinário que te espera em Deus? Mas nunca se esqueça, devemos ressignificar o que vivemos, aprender com essas experiências, sermos melhores a partir delas e valorizarmos o nosso presente, sermos gratos por tudo que Deus nos dá no presente, reconhecermos o quão abençoados já somos, para que Deus nos presenteie mais.
Devemos ser fiéis no pouco para Deus nos abençoar no muito. Mude a sua oração de agora em diante e diga para Deus: meu Deus, eu sei que até aqui eu tentei fazer sozinho e isso nada me trouxe. Me ajude a ser melhor, me guie para o que o Senhor quer para mim. Que eu seja movido pelo Espírito do Senhor e que as coisas comecem a acontecer a partir disso. Amém. Eu creio. Você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. Se você tiver se sentido tocado em algum momento desse vídeo, curta e compartilhe para mais pessoas serem tocadas e abençoadas pela palavra de Deus. Você sentiu que Deus falou com você com a palavra de hoje? Me responda nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe sua semana.